Muito boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado a 30 de abril de 2020. Neste momento, e dada a tendência decrescente do número de casos, permaneceremos agora com o país, com exceção da área metropolitana de Lisboa, no nível de alerta em que estava até agora, passando toda a região de Lisboa e Vale do Tejo, incluindo toda a área metropolitana de Lisboa, à situação de contingência. Isto significa que as 19 freguesias que até agora estavam em estado de calamidade deixam de estar, e essa decisão é tomada principalmente tendo em conta uma evolução positiva que se tem verificado desde o início, no último mês, relativamente a este território, com uma redução na última semana de cerca de 30% dos casos em toda Lisboa e Vale do Tejo. Isto significa que o conjunto de regras que existe na área metropolitana de Lisboa relativo ao encerramento dos estabelecimentos às 20 horas, à proibição de consumo de álcool na rua, neste caso em todo o país, e da venda de álcool em todos os estabelecimentos às 20 horas permanecem em vigor, como permanece em vigor a constituição das equipas multidisciplinares entre as autarquias, os serviços públicos de saúde, da segurança social e da administração interna, que se revelaram muito eficazes na redução de casos nos últimos dias. Para além disso, e num contexto em que a situação epidemiológica do país se encontra mais controlada, são alteradas um conjunto de situações, nomeadamente relativamente à possibilidade dos estabelecimentos que são bares na sua origem poderem funcionar enquanto pastelarias ou cafés, como normalmente lhes chamamos, ou seja, seguindo exatamente as mesmas regras de distanciamento que estas instituições têm. Ainda uma última alteração relativamente ao funcionamento dos espaços de restauração, que passam a poder ter entradas até à meia-noite, mas onde é também clarificado que o encerramento desses mesmos espaços tem que se verificar à 1 da manhã. Eu queria relembrar que quando iniciámos o processo de desconfinamento, fomos muito claros relativamente àquilo que nos esperava, um provável aumento de casos que deveria ser controlado, deveria ser aumentado ou mantido a capacidade de testagem que o país revelava e, finalmente, necessitaríamos de ver controlado o número de doentes internados e internados em UCI e reduzido o número de óbitos. Ora, todos estes fatores se têm verificado, apesar daquele aumento que tivemos nos últimos meses na área metropolitana de Lisboa, a estratégia seguida das equipas multidisciplinares revelou-se capaz de reduzir o nível da epidemia e por isso hoje damos mais este passo no desconfinamento, mantendo todas as regras que continuam a existir, nomeadamente no que diz respeito à limitação de ajuntamentos, à necessidade de manter as distâncias, às limitações de lotação de espaços como os supermercados, os restaurantes, os centros comerciais, todos esses espaços públicos. As regras com que vivemos nos últimos meses continuam em vigor e todos sabemos que teremos que sempre que ter regras de convivência distintas daquilo que antes chamávamos normal, até à existência de uma vacina ou de um tratamento eficaz. E, portanto, estes passos que vamos dando no sentido do desconfinamento são sempre feitos avaliando a situação epidemiológica do país, tendo condições para continuar a garantir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e do acompanhamento que é feito por parte das autoridades de saúde, da administração interna e da segurança social. Além disso, foi também aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que aprova a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, e sobre este diploma
Aqui à minha esquerda está o Ministro do Ambiente para o apresentar. E foi também discutido no contexto deste Conselho de Ministros um despacho sobre as condições dos transportes aéreos e também para isso, e para complementar a informação que já dei sobre a resolução do Conselho de Ministros, passaria a palavra então, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bom dia a todas e a todos. Como a Sra. Ministra de Estado e da Presidência referiu, nós hoje abordamos duas matérias em Conselho às quais me iria referir sucintamente. A primeira tem a ver com a avaliação daquela que é a gestão do processo de desconfinamento, que se traduz na consolidação de uma avaliação genericamente positiva da evolução verificada ao longo das últimas semanas, e que tem sido, relativamente ao conjunto de municípios 5 da área metropolitana de Lisboa, que durante as últimas semanas tiveram todas ou algumas das suas freguesias classificadas em situação de calamidade, se traduz numa avaliação que tem sido regularmente realizada em diálogo com os senhores presidentes dessas 5 câmaras municipais, uma avaliação positiva, quer dos mecanismos de resposta, quer das medidas adotadas. Tal tem produzido efeitos na redução significativa do número de casos ocorridos nestes 5 municípios da área metropolitana de Lisboa, o que nos permite evoluir para uma qualificação de toda a área metropolitana de Lisboa como estando em situação de contingência, mantendo-se todo o restante território continental português num quadro de situação de alerta. Estas medidas não significam nenhuma menor exigência relativamente aos comportamentos dos cidadãos. As regras em matéria de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de respeito pelas regras sobre não realização de concentrações significativas de pessoas mantêm-se plenamente vigentes. E relativamente a esta área metropolitana de Lisboa, mantêm-se regras específicas sobre funcionamento de espaços comerciais, sobre ajuntamentos, bem como regras que, aplicando-se em todo o território nacional, têm aqui uma particular acuidade, designadamente as relativas ao consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. Igualmente, a clarificação que foi feita relativamente ao horário de funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares, teve em conta o diálogo designadamente com os autarcas da área do Algarve e de outras regiões com uma significativa relevância da atividade turística, que tem em conta aquilo que são as dinâmicas normais nesta altura do ano e que justificam, por um lado, a alteração da hora de funcionamento dos restaurantes e serviços e entidades similares das 23 para as 0 horas, mas o estabelecimento de uma hora de efetivo encerramento. Esse período entre a meia-noite e a 1 da manhã destina-se a permitir naturalmente a conclusão de uma refeição, devendo existir um encerramento efetivo dos estabelecimentos, nos quais não deve permanecer qualquer pessoa a partir da 1 hora da manhã. Relativamente ao segundo tema que a Sra. Ministra de Estado e da Presidência teve a oportunidade de referir, nós atualizamos aquilo que temos vindo a fazer numa base quinzenal, tendo em conta também as recomendações da União Europeia sobre regras de funcionamento de voos com origem e destino em Portugal. Eu diria que fundamentalmente as regras se caracterizam da seguinte forma. Primeiro, um conjunto de países, aqueles que se integram na União Europeia e Zona Schengen,
isto é, União Europeia, mais Noruega, Islândia e Suíça. E aqueles países que integram a lista de países considerados como países sem risco epidemiológico, aprovados por recomendação da Comissão Europeia, que ontem foi atualizada na reunião do COREPER. Relativamente a esses países, verifica-se um regime de liberdade plena de acesso aos aeroportos nacionais, sujeito às medidas gerais de controlo de temperatura. Também relativamente a esta matéria, a resolução do Conselho de Ministros caracteriza o que significa o mecanismo de controle de temperatura. Qualquer passageiro, mesmo de um voo europeu, que registre uma temperatura corporal de 38 graus ou superior, será imediatamente dirigido para as estruturas de apoio sanitário que existem nos aeroportos nacionais. Segundo grupo de países são aqueles que outros países terceiros. E relativamente a estes, nós passamos a autorizar a realização de todos os voos, desde que o reatar da atividade aeronáutica e o reatamento do turismo o permitam, mas sujeitos a uma regra de limitação a voos para vinda para Portugal de cidadãos da União Europeia ou aqui residentes e suas famílias, ou por deslocações consideradas essenciais. Deslocações essenciais são por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou humanitárias. Relativamente a estes casos, todos os passageiros deverão ter teste realizado na origem. O teste realizado na origem deve ser garantido pelas companhias aéreas, teste negativo realizado nas 72 horas anteriores ao embarque. A categoria seguinte é a de voos de apoio ao regresso de cidadãos nacionais ou voos com características humanitárias, bem como os voos originários em países africanos de língua oficial portuguesa, em que seja difícil garantir a realização de testes na origem. Nestes casos, é obrigatória a realização de teste à chegada a território nacional. O teste é realizado ou no aeroporto, para aqueles passageiros que não tenham realizado teste, às expensas do passageiro, ou, caso se verifique por parte de cidadãos nacionais ou de cidadãos com residência em Portugal, apenas relativamente a estes, uma recusa de realização de teste no aeroporto, esses passageiros são notificados para o realizar no prazo máximo de 48 horas num laboratório que lhes será indicado no próprio aeroporto, sob cominação de consideração da não realização desse teste como crime de desobediência. Igualmente, a residência ou o espaço para o qual se desloquem esses passageiros será comunicado às autoridades de saúde e à força de segurança competente nesse espaço territorial, de modo que possam verificar a efetiva realização do teste. Esses cidadãos são igualmente avisados de que a não realização do teste incorre na realização dos pressupostos de crime de propagação de doença contagiosa. Igualmente, as companhias aéreas que não assegurem a realização de testes
a passageiros na origem serão sujeitas à aplicação de coimas nos termos previstos já em diploma próprio. São estas regras, quer em matéria de funcionamento da vida em comunidade em território nacional, quer relativamente ao alargamento da possibilidade de realização de voos sujeitos a este princípio, voos essenciais, sujeitos a este princípio da realização de testes, que se inserem numa estratégia sustentada que visa garantir em agosto saúde e segurança e consolidar um caminho consistente de preparação para o reatamento da vida com uma maior normalidade a partir de setembro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Muito obrigado. Dizer que hoje no Conselho de Ministros, por proposta do Ministério do Ambiente, foram aprovados 2 diplomas da maior importância para confirmar a trajetória para a neutralidade carbónica em que Portugal se encontra. O primeiro deles é a emissão de garantias de origem para gases de origem renovável, isto é, agora para os gases de origem renovável, o mesmo que já hoje acontece com a eletricidade também produzida a partir de fontes renováveis. Estas garantias de origem são uma certeza para o consumidor final e são também um acrescentar de valor para o produtor. Em segundo lugar, e após consulta pública, a aprovação da Estratégia Nacional para o Hidrogênio. Desde que Portugal se afirmou como o primeiro país do mundo a querer ser neutro em carbono em 2050, estabeleceu metas claras, apostou na eletrificação e reconheceu desde o primeiro momento que a eletricidade não era bastante para cumprir este desígnio. Isto é, e depois o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, pensado para uma década, esta década 2030, veio então sublinhá-lo, é necessário continuar a usar gases na indústria e em algumas outras cadeias de valor e é absolutamente indispensável, com o objetivo da descarbonização, que esses gases sejam gases renováveis. Não se reduzem ao hidrogênio, recordo, por exemplo, o biogás, o biometano, mas é fundamental, de facto, a presença do hidrogênio nestas mesmas cadeias de valor. Para injetar na rede, substituindo o gás natural, para ser fonte energética para o transporte de pesados e também para a indústria. A estratégia já é mais ou menos conhecida, implica um investimento da ordem dos 7 mil milhões de euros, pretende ter 5%, representar o hidrogênio 5% no consumo final de energia no ano de 2030 e tem 5 cadeias de valor principais. Dizer que a consulta pública nos mostrou e nos permitiu, obviamente, aperfeiçoar a própria estratégia, nos mostrou que, de facto, a indústria química é o grande cliente do hidrogênio e porque, estando previstos alguns apoios públicos, como é comum, ao desenvolvimento de uma atividade, maiormente numa atividade que tem uma componente de inovação, que esses apoios públicos, enquanto apoios ao investimento, são todos por candidatura pública e concurso no âmbito do PO-SEUR ou do programa que vier a suceder no próximo quadro comunitário de apoio e que os apoios ao longo do tempo, no caso e apenas da injeção da rede, para garantir que não há nenhum prejuízo para os clientes e que o hidrogênio terá um preço em tudo comparável ao gás natural, serão atribuídos como mecanismos de concorrência e baseados nos leilões semelhantes àqueles que são hoje os leilões do solar. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos disponíveis para as vossas questões. Não sei quem é. Sr. Ministro, como não temos ainda o comunicado do Conselho de Ministros, queria só que me pudesse confirmar, as medidas são só para a reabertura de bares ou também as discotecas? E se assim for, se não é um pouco um balão cheio de nada para os proprietários, tendo em conta talvez o objetivo destes espaços, o último objetivo seria sempre transformarem-se numa espécie de pastelarias ou de cafés. Já agora, houve alguma discussão sobre, já que se falou na reabertura de bares, também da reabertura dos centros de dia, se já há alguma expectativa de quando é que eles poderão reabrir?
Depois, há cerca de um mês, o Sr. Primeiro-Ministro falou que as reuniões do Infarmed, afinal, não tinham acabado e que seria marcada uma nova reunião assim que 2 estudos importantes estivessem concluídos. Esses estudos já estão concluídos? Já há alguma data expectável para que possa ocorrer? O Sr. Ministro da Administração Interna falou dos aeroportos. Tenho uma dúvida. Os passageiros que chegam sem testes realizados, que depois realizem o teste, são encaminhados para algum espaço específico até ter o resultado do teste, podem seguir a sua vida e o seu percurso e depois ser-lhes comunicado o resultado. Como é que é feito exatamente esse processo? E já agora aproveitar também a presença do Sr. Ministro do Ambiente para perguntar como é que viu as declarações de Rui Rio em relação ao processo de hidrogênio e também quando classificou este processo de extremamente perigoso e levantou algumas suspeitas sobre as concessões. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, antes de mais, gostaria de clarificar que os bares e discotecas continuam encerrados. Aquilo que se permite é aos bares que queiram funcionar como cafés, pastelarias, possam fazê-lo sem alterar simplesmente a sua atividade como alguns estavam a fazer. É essa a decisão que hoje é tomada e não uma decisão de abertura de bares ou de abertura de discotecas. Portanto, bares e discotecas continuam encerrados. Se e quando queiram funcionar numa outra categoria que existe e que tem semelhanças do ponto de vista da organização do espaço, então podem fazê-lo sem terem que alterar a sua atividade como alguns estavam a fazer. Não tomámos ainda nenhuma decisão relativamente aos centros de dia, portanto queria dizer que essa decisão ainda não foi tomada. Como sabe, trata-se de populações muito vulneráveis em que a entrada e saída de pessoas podia gerar situações complexas e, portanto, essa reflexão ainda não chegou ao ponto de podermos tomar nenhuma decisão. Relativamente aos 2 estudos, eles ainda não foram completados e, portanto, não consigo ainda indicar nenhuma data de regresso a reuniões. Aquilo que posso dizer é que o Governo quinzenalmente enviará a todos os partidos o conjunto de informação que normalmente era apresentada nestas reuniões, independentemente de, obviamente, ser diferente uma sessão e o envio da informação. Mas preparamos um conjunto de informação para que quinzenalmente, nos momentos das decisões, ela possa ser partilhada com todos os grupos parlamentares. Queria aproveitar a sua questão para dizer que, desde a primeira hora neste processo de desconfinamento, temos seguido exatamente as mesmas regras que aqui foram enunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro nesta sala no dia em abril, e é na verificação de todos esses pressupostos que tomamos as medidas que tomamos a cada 15 dias e que as medidas que hoje tomamos são um passo no processo de desconfinamento, porque aumentam alguma liberdade de funcionamento, mas não são nenhuma suspensão da situação de cautela e de rigor neste processo de desconfinamento que temos seguido até aqui e que se tem revelado positiva essa estratégia, no sentido de termos hoje números um pouco superiores àqueles que tínhamos quando iniciámos o processo de desconfinamento, como na altura dissemos que teríamos, mas todos os indicadores de testagem, de resposta do SNS e de redução do número de óbitos abaixo no sentido dos que têm que ser abaixo. Os testes são mais hoje do que eram à data. Só para dar uma ideia, o último dia que temos completo é o dia 28, realizámos 16.500 testes, 640 testes positivos, ou seja, a percentagem de positivos num total de testes realizado que continua a aumentar é mais baixa do que era há algumas semanas. Passaria então ao Sr. Ministro da Administração Interna e depois ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sobre a questão relativa aos aeroportos, queria dizer o seguinte: a regra é, relativamente aos países em que é obrigatória a realização de teste, o teste deve ser feito na origem e essa é uma responsabilidade das companhias aéreas antes do embarque. Se porventura um cidadão estrangeiro
chegar a Portugal sem teste realizado, isso é fundamento para recusa de entrada em território nacional, com obrigação de regresso suportado pela companhia aérea. Relativamente a cidadãos nacionais ou cidadãos com residência em Portugal, ou relativamente aos voos dos países, voos de apoio ao regresso, chamados voos humanitários, ou ainda relativamente a voos de países africanos de língua oficial portuguesa, relativamente aos quais existam dificuldades na realização de testes na origem, estamos a falar, portanto, de um quadro excepcional. O princípio é de que os passageiros são orientados para a realização de teste no próprio aeroporto. Realizado o teste, devem indicar onde é que devem ir para a sua residência ou para um alojamento que indiquem e devem aguardar aí o resultado do teste. Excepcionalmente, só relativamente a cidadãos nacionais, se recusar a fazer o teste no aeroporto, fundamentadamente, é-lhe indicado onde é que deve fazer o teste nas 48 horas seguintes. Também aí, naturalmente, devendo aguardar o resultado. O princípio aqui é que estes testes são suportados pelos passageiros. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Muito obrigado e obrigado pela pergunta. Eu direi que as declarações do Dr. Rui Rio têm por base desconhecimento ou mau aconselhamento. O investimento na produção do hidrogênio verde é privado. A partir do momento em que existem fundos comunitários disponíveis para investir neste domínio, é absolutamente normal, como sempre aconteceu ao longo do tempo, desde o PEDIP, aliás criado por Jeremir Amaral, em que exista um apoio público a esses mesmos investimentos. Associada à produção do hidrogênio, já não há desafios tecnológicos. A tecnologia, e aliás há tecnologias várias, está dominada. Existe sim um desafio de escala, um desafio industrial. E aqui Portugal, no contexto europeu, quer sim estar na linha da frente. Isto é, queremos ser dos primeiros países a produzir hidrogênio verde, porque isso completa de forma clara o nosso rumo para a descarbonização. Repetir àqueles que acham que a descarbonização e o investimento numa economia de baixo carbono não é positiva, e o PSD assim pensa, só 2 números. O ano passado, Portugal, a sua economia, cresceu significativamente acima da média da União Europeia. E, enquanto a União Europeia reduziu em 4,3% as suas emissões, Portugal reduziu em 8,5% as suas emissões. Ou seja, pode a economia crescer mais, também apostando na descarbonização. Factos errados nas afirmações do Dr. Rui Rio e daqueles que o acompanham neste raciocínio. Foi dito e foi comparado os 7 mil milhões de euros de investimento em Portugal com 9 mil milhões de euros em investimento na Alemanha, que é uma economia muito maior. Isto é errado. Os 9 mil milhões de euros na Alemanha é a dimensão do apoio público ao investimento no hidrogênio, que em Portugal, como já se referiu, é de 900 milhões de euros. Portanto, é uma comparação errada. Outro erro crasso, também já ouvi dizer de algumas pessoas do PSD e que estão contra a aposta no hidrogênio, é que quase metade dos apoios que vêm para a recuperação económica são para investir no hidrogênio. Ora, aquilo que são 3% dos apoios específicos para a recuperação económica, ou se quiserem, 1% de todo o pacote financeiro do próximo ciclo de financiamento comunitário. 1%. Recordo ainda, em posição comunitária, que 30% das verbas que aí virão para Portugal para serem investidas têm que ser destinadas à ação climática e ao combate às alterações climáticas. A concluir, nós estamos aqui alinhados com o Green Deal, coisa que de facto o PSD não quer fazer. E está a encontrar desculpas para que Portugal não aposte na descarbonização. Aliás, muito na senda do que fez, e com isto concluo, com os concursos que o então Governo de Passos Coelho lançou para os transportes coletivos de Lisboa e Porto,
em que obrigava a que todos os autocarros fossem a diesel e podiam até ser em segunda mão. Este Governo e as empresas fizeram apostas significativamente diferentes e o ganho para o conforto das pessoas, para a qualidade do ar e para a redução das emissões está à vista. Muito obrigada. Próxima questão. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Queria ainda voltar à questão das discotecas e dos bares para tentar verdadeiramente compreender. Não há aqui um plano de reabertura, elas vão continuar fechadas, aquilo que podem é passar a funcionar como pastelarias e cafés sem terem de mudar a sua atividade, o registro dessa atividade. Então, quando é que haverá esse plano para este setor, que é um setor que ainda não conseguiu naturalmente recuperar desde o início da pandemia, reabrir, e já agora, se não fazia sentido, então deixá-los ficar abertos também até à 1 da manhã, como acontece com os restaurantes. Depois, queria perguntar, em relação à auditoria do novo banco, que deveria estar concluída agora no final de julho, se o Governo já tem essa auditoria ou se já tem pelo menos uma previsão de quando ela vai ser entregue. E queria perguntar ao Sr. Ministro da Administração Interna se tem dados atualizados sobre casos confirmados de Covid-19 nas forças de segurança e nos bombeiros, até tendo em conta esta época com mais incêndios ativos. Acho que é tudo. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a questão, até porque há pouco tinha aqui tomado nota que queria dar um esclarecimento e não tinha dado. Portanto, relativamente ao tema dos bares e discotecas, confirmo exatamente aquilo que disse, não passam a estar abertos, o que passam é a poder, sem ter que fazer uma coisa que alguns estavam a fazer, que era a mudar a sua atividade para poder funcionar enquanto bar, enquanto café ou pastelaria, podem abrir nessas mesmas condições. Relativamente às 20 horas, esse dado é só para a região da área metropolitana de Lisboa e, portanto, eles encerram às 20 horas, como todos os outros estabelecimentos, com exceção dos supermercados, às 20 horas, na área metropolitana de Lisboa. Em todo o resto do país, que está em estado de alerta, podem funcionar noutro horário, até ao horário que aqui estabelecemos como limite de entrada à meia-noite e de encerramento à 1 da manhã. E, portanto, queria há pouco ter clarificado, porque vi as notícias antes de entrar nesta sala e queria fazer essa clarificação. Relativamente à possibilidade de abertura destes espaços, como temos sempre referido, vamos tomando as decisões à medida que a informação se torna mais clara sobre estas matérias, mas aquilo que sabemos hoje é que locais fechados, com grande concentração de pessoas, com condições de difícil arejamento e onde é difícil manter as distâncias, são locais onde o risco é maior, é mais significativo, e aquilo que vemos noutros países que fizeram esta abertura estão agora a recuar por terem considerado que eram locais muito fáceis de se tornarem locais de grande contágio, como nós aqui em Portugal também vimos numa festa, sítios onde a música está muito elevada e onde, para nos fazermos ouvir, precisamos de gritar, onde estamos próximos, onde estamos fechados e onde a ideia em geral é ter muita gente, não é ter pouca gente, é o princípio são sítios de elevado risco e, portanto, consideramos que até este momento não existem condições para proceder a essa abertura. Temos sempre seguido o mesmo princípio, tomar as medidas necessárias e nunca mais que as necessárias, mas esta medida neste momento consideramos que ela é necessária e, aliás, o facto de alguns países que não a tomaram estarem agora a recuar dá-nos um sinal de que assim é e de que fizemos bem em manter estas regras. Passaria ao Sr. Ministro da Administração Interna para a outra questão. Muito obrigado, Sra. Ministra. Relativamente às situações de Covid nas forças de segurança e na área da proteção civil, nós estamos hoje nas forças de segurança com os níveis mais baixos desde a declaração do estado de emergência. Estamos com cerca de 24 casos na Polícia de Segurança Pública, 6 casos ativos na Guarda Nacional Republicana. Está superado um caso que determinou pontualmente no Distrito de Bragança a necessidade de uma reafetação de meios da Guarda Nacional Republicana.
Relativamente aos bombeiros, não tenho esta precisão ao dia de hoje de casos, eles são pontuais e, sobretudo, aquilo que lhe posso assegurar na preocupação que justamente e bem colocou é que não afetou até hoje a operacionalidade de nenhuma corporação de bombeiros, daquelas que, um pouco por todo o país, têm muito ativamente participado no esforço de combate aos cerca de 3 mil incêndios rurais que se verificaram durante o mês de julho. Muito obrigada. Mais questões? Vou remetê-la para esclarecimentos posteriores, porque não discutimos esse tema hoje e não tenho informação para lhe dar. Peço desculpa que me esqueci. Olá, boa tarde. Rita Penela, do Observador. Eu gostava de esclarecer, se é que já tem isso definido, se o nível de contingência na área metropolitana de Lisboa será até ao final do mês de agosto, isto porque costuma ser reavaliado 15 em 15 dias, mas com a final da Liga dos Campeões e uma série de eventos que ainda estão programados, se haverá um plano mais dilatado ou um programa mais dilatado. Depois, em relação às entradas no país, e porque falámos na questão dos voos, se a nível de entradas terrestres se vai manter o controle apenas por temperatura ou se está pensado mais algum nível de controle. E depois, para o Sr. Ministro do Ambiente, gostava de perceber se já foi tomada alguma decisão relativamente à passagem dos animais de companhia para a tutela do ICNF. Como é que isso vai ser feito, se o ICNF irá contratar veterinários ou não, e o porquê da escolha do ICNF e não a manutenção na DGAV, com uma reformulação que o Primeiro-Ministro até disse no debate do Estado da Nação, sim senhora, que seria equacionada no futuro, se já há planos em relação a isso. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à primeira questão que colocou, as decisões que tomamos são renovadas de 15 em 15 dias obrigatoriamente e, portanto, no Conselho de Ministros, que se a memória não me atraiçoou, é o de 13 de agosto, faremos uma reavaliação da situação com todos os dados que semanalmente recolhemos e tomaremos as decisões em função desses dados, tal como fazemos quinzenalmente. Relativamente ao tema dos voos, passaria ao Ministro da Administração Interna. A questão que eu coloco, em bom rigor, não é de voos, é sobre, a propósito dos voos, sobre as entradas por via terrestre. A orientação da Comissão Europeia nesta matéria é muito clara. Nós devíamos seguir um caminho que passava, em primeiro lugar, pela reposição da zona Schengen, isto é, do espaço de liberdade de circulação, considerando, aliás, a Comissão Europeia, ainda o disse recentemente a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, há poucos dias, numa entrevista a um órgão de comunicação social português, que considera inadequada a existência de controlos e, sobretudo, de controlos discriminatórios dentro do espaço Schengen. Significa que, desde o dia 1 de julho, em que nós reabrimos a nossa fronteira terrestre com Espanha, aquilo que tem vindo a ser feito são controlos móveis aleatórios reforçados. O que é que isso significa? Significa que, sobretudo relativamente a veículos de matrícula estrangeira, têm sido reforçados os casos em que os veículos são parados e em que é sobretudo dada informação sobre as regras vigentes em Portugal, de acordo com as regras do período da situação de alerta ou de estado de contingência que atualmente temos. Igualmente, no próximo dia 1 de julho, vai ser desenvolvida uma ação específica dirigida quer a visitantes estrangeiros, quer a imigrantes com destino a Portugal, nas principais fronteiras, com uma ação, sobretudo, com maior notoriedade na fronteira de Vilar Formoso, que é aquela pela qual entram, nesta altura, mais portugueses que vêm passar o seu período de férias a Portugal. Muito obrigada. Relativamente à outra questão, não temos neste momento nenhuma questão adicional a referir, uma vez que esse tema não foi debatido hoje na reunião do Conselho de Ministros e, portanto, remetê-la-ia para um momento posterior. Próxima pergunta. Boa tarde, Beatriz Ralão da TVI. Queria saber se já foram tomadas medidas para a Liga dos Campeões, que começa dentro de 13 dias, se não me engano, ou quando é que vão ser anunciadas essas medidas, já que há novas medidas para Lisboa, com ajuntamentos de 10 pessoas, se há um plano previsto para a segurança e prevenção
nessa matéria. Também queria perguntar, ontem o Presidente da Confederação do Turismo disse que a diplomacia económica falha em Portugal, nunca funcionou, nomeadamente quanto à inclusão de Portugal nos corredores turísticos de vários países europeus, como é o Reino Unido, que é um mercado fundamental para Portugal. Pergunto se foi tudo feito para que se conseguisse esse consenso ou se Portugal poderia ter ido mais longe. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu julgo que desde o início deste processo que temos procurado proteger a nossa saúde, manter a situação sanitária controlada e procurando recuperar em simultâneo a nossa economia. E Portugal compara bem com os outros países na maioria dos indicadores e, acima de tudo, numa capacidade de testagem muito significativa e que procura fazer aquilo que, desde o início, a Organização Mundial de Saúde e os peritos disseram que era aquilo que havia a fazer, que era testar e isolar os casos positivos para procurar que a pandemia não cresça. E julgo que a avaliação que devemos fazer do caminho que o país fez é positiva, no sentido em que, depois do confinamento, os números, quando olhamos para os números, e é evidente que para cada pessoa doente, para cada pessoa que está isolada em casa, estes processos são muito difíceis, mas temos números muito semelhantes àqueles que tínhamos quando iniciámos o processo de desconfinamento. É evidente que nestes quadros em que muitos países, no fundo, também estão a lutar pela sua economia, pelo turismo interno, há decisões que remetem para outras dimensões que não têm exclusivamente a ver nem com o controle da pandemia, nem com o trabalho da nossa diplomacia, que tem, em muitos momentos dos últimos anos, mostrado a sua competência. Quanto ao resto, aquilo que fazemos é o possível para que Portugal seja visto, como aliás como um país seguro, onde se pode saber que a situação sanitária está a ser controlada e acompanhada de forma sistemática e, desse ponto de vista, julgo que todo o país, incluindo as organizações turísticas, têm feito a sua parte de criar essa confiança e, portanto, aquilo que queria dizer é que não me parece que, perante a dimensão do problema que temos e a vontade que cada país tem de também manter uma capacidade de resposta até do seu turismo interno, se possa dizer que algum trabalho não foi feito, como aliás mostram diferentes eventos internacionais que têm escolhido Portugal para realizar as suas competições. E, portanto, queria aqui reafirmar que julgo que todo o país, como um todo, da diplomacia aos serviços de saúde, dos serviços das forças de segurança, aos serviços de proteção social, das câmaras municipais, às diferentes instituições do Estado, têm realizado um trabalho muito significativo que nos permite hoje, quando olhamos para os últimos 2 meses, fazer um balanço do desconfinamento de grande estabilidade. Não vemos, apesar de termos sempre dito que estaríamos disponíveis para fazer recuos, grandes recuos, porque tomámos sempre as decisões à medida que a informação nos dava sinais de que essas decisões eram seguras e assim continuaremos a fazer. Não sei se relativamente à Liga dos Campeões o Sr. Ministro da Administração Interna tem alguma coisa a acrescentar. O tema não foi discutido diretamente, mas... O tema não foi discutido diretamente em Conselho de Ministros hoje, até porque não há aqui qualquer novidade. A Liga dos Campeões será um evento que decorrerá entre 12 e 23 de agosto, se não estou em erro, sem espectadores, e, portanto, o que terá de haver é uma divulgação expressa que são essas as características da realização deste evento desportivo. Relativamente a adeptos das equipas que participem nestes jogos que se desloquem a Portugal, serão promovidas ações de divulgação das regras aplicáveis em Portugal, designadamente na área metropolitana de Lisboa, onde se realizam os jogos, bem como no resto do país, e esses visitantes estão sujeitos aqui, naturalmente, às regras de saúde e segurança aplicáveis a todos. Muito obrigada. Próxima pergunta. Sónia Miguel, da Agência Lusa. Gostaria de perguntar se a solução encontrada para os bares foi de alguma forma discutida com o setor e quando é que
entra em vigor esta possibilidade destes espaços funcionarem como cafés ou pastelarias? E relativamente à alteração do horário de funcionamento dos espaços de restauração, quando é que ela também entra em vigor? E questionava também o Ministro da Administração Interna se é possível fazer uma atualização dos dados relativamente a contraordenações por incumprimento das medidas no âmbito da pandemia. Muito obrigada. Relativamente às duas primeiras questões que colocou, todas estas medidas entram em vigor no próximo dia 1 de agosto, com a entrada em vigor da resolução que nas próximas horas será publicada em Diário da República. O Governo tem tomado estas medidas em permanente diálogo com os setores económicos, o que não significa que não fosse o objetivo desses setores que pudéssemos ir mais longe. É normal que assim seja. Todos os setores económicos têm procurado retomar tão rapidamente quanto possível a sua atividade e faz sentido que assim seja. Aquilo que fazemos é ouvindo o setor e, neste caso, até tendo em conta um conjunto de alterações que alguns estabelecimentos estavam a fazer, procurar definir que sem essa alteração da atividade económica podem funcionar nos mesmos termos em que funcionam os cafés e as pastelarias e, como disse, entram em vigor dia 1 de agosto. Sr. Ministro da Administração Interna. Nós temos amanhã uma reunião da estrutura de monitorização das situações de calamidade, contingência e alerta, em que faremos o balanço destes 15 dias. No final, ou por comunicado ou diretamente, veremos em função das condições, mas daremos nota, como é habitual no final dessas reuniões, do ponto de situação quanto aos aspectos que refere da atividade operacional das Forças de Segurança neste período quinzenal. Muito obrigada, Sr. Ministro. Próxima questão. Muito boa tarde. Eu tenho aqui só alguns esclarecimentos de coisas que se calhar me passaram. Em relação às coimas para as companhias aéreas, não sei se já estão definidas e se tiverem, se me poderá dar valores. Em relação à chegada de passageiros, porque eu percebi os passageiros que cheguem fora da área Schengen ou fora da Europa, que não tenham teste feito, não entram, pura e simplesmente. Foi isso que eu percebi, queria que me dissesse se é assim ou não de facto. Em relação aos outros que vêm de fora da Europa por razões humanitárias e outras, eu queria saber se estas medidas que foram tomadas, estes crimes que se passarão a aplicar a estas situações, têm a ver com o facto de muitos deles, de notícias que vieram ao público, muitos passageiros se recusavam a fazer estes testes. Eu queria saber se assim é de facto e se tem números para esses passageiros que entretanto chegaram e que se têm recusado a fazer esses testes. E se há algum descontrole nessa situação ou não, como o CEF, por exemplo, veio denunciar. E isto é em relação aos passageiros. Em relação às discotecas e aos bares, eu queria saber se a mudança para pastelarias se é algo voluntário por parte de quem as tem e se entenderem de alguma forma os detentores das discotecas e bares que não lhes é conveniente, se podem continuar a usufruir dos apoios que têm tido até agora e se o facto de abrirem os vai fazer perder esses apoios. Já agora, deixe-me perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente, em relação ao Dr. Rui Rio, que tem várias vezes manifestado contra a Estratégia Nacional para o Hidrogênio, ele tem falado muito de rendas excessivas, se o que acabou daqui de dizer e desmentiu vários factos que ele tem, dito, se significa que não vai haver de todo rendas excessivas, como ele tem anunciado, para este setor. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaria em primeiro lugar ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Muito obrigado. Dizer que o conceito de renda excessiva é um conceito de uma grande vacuidade, mas a resposta é não, não vai haver rendas excessivas. Muito obrigada. Sr. Ministro da Administração Interna. Bom, as coimas foram fixadas já em decreto-lei que estabelecia estas coimas que relativamente às companhias aéreas podem ir até 2.000 euros por cada voo em que haja infração a estas regras. Relativamente às entradas de passageiros, é assim, cidadãos estrangeiros pode ser vedada a entrada em território nacional. Relativamente a cidadãos nacionais ou residentes, nós não podemos vedar a entrada a território nacional a um cidadão português. E, portanto, aí estabelecemos o princípio da obrigatoriedade da realização de teste. O teste deve ser feito
deve ser feito no aeroporto. Não sendo feito no aeroporto, é indicado o laboratório onde deve ser feito nas 48 horas seguintes. O que há aqui é uma clarificação da obrigatoriedade de realização de teste relativamente aos chamados voos de repatriamento, apoio ao regresso ou humanitários, em que esta obrigação não era entendida de forma uniforme e relativamente aos quais, sobretudo porque são voos originários de países em que as circunstâncias ou as condições dos sistemas de saúde não permitem a realização de testes na origem, o que se clarifica aqui é que, também nesses casos, o teste é obrigatório. Muito obrigada, Sr. Ministro. Relativamente à questão que coloca a propósito das discotecas e os bares, sim, essa abertura enquanto café ou pastelaria é voluntária, podendo, caso optem por não o fazer, poder beneficiar do regime do layoff simplificado, que no diploma agora mais recentemente aprovado esclarece que todos aqueles que se encontrem encerrados por decisão administrativa podem permanecer no regime de layoff simplificado. Quem possa escolher abrir passa a estar noutro contexto e a poder beneficiar da medida que aprovámos na passada segunda-feira, daquele regime para quem tenha quebras muito significativas, além do novo apoio à retoma que já tinha sido aprovado. Julgo que temos ainda duas questões para ser colocadas por videoconferência. Entretanto, o negócio caiu, mas temos a Antena 1. Ok. Boa tarde. Uma das questões que tinha prendia-se com o layoff simplificado dos bares e discotecas. A senhora Ministra acabou de dar esse esclarecimento. Portanto, tentava só esclarecer uma coisa relativamente à questão da obrigatoriedade da realização de teste à chegada a Portugal. Pelo que percebi, essa obrigatoriedade é só para cidadãos que não sejam do espaço Schengen, é isso? Os que forem do espaço Schengen não necessitam de realizar qualquer teste. Obrigado. Sr. Ministro da Administração Interna. Não são obrigados a realizar qualquer teste aqueles que voos internos, isto é, dentro do espaço Schengen, portanto aí é igual a uma entrada por via terrestre, não deve existir esse tipo de restrição dentro das fronteiras europeias, e relativamente a voos de 12 países que são considerados como pela União Europeia e pela ECDC, no âmbito da recomendação que tem vindo a ser atualizada quinzenalmente, como países de risco epidemiológico baixo e que constam esse elenco em anexo ao despacho aprovado. Muito obrigada, julgo que terminamos as questões. Muito boa tarde a todas e a todos e até, no caso dos briefings do Conselho de Ministros, até daqui a 15 dias.